Olá, sejam bem-vindos a mais um Mata-Papo. Finalmente conseguimos entrar na segunda-feira, praticamente no horário, né? Acho que atrasamos alguns segundos, mas estamos aqui, né, para mais esse Mata-Papo. Povo do campo, campo do povo. Ontem eu tive um dia muito bacana, assim, um dia maravilhoso. Nós fomos lá para o Chico Mendes, visitamos a Meire, visitamos o Tadeu, visitamos o G, fomos ali na associação. É muito, muito bacana mesmo. Mas vocês vão ver mais notícias sobre isso. Enquanto nós aguardamos aqui o povo chegando, você que já está assistindo, compartilha com os amigos, chamem todos aí para um papo. Hoje nós temos um convidado muito especial. Tá? Esse sim é um mito, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Nosso companheiro Zé Rainha daqui a pouco vai estar conosco, também o companheiro Claudemir já está aqui no backstage. Mas antes vamos passar aqui um rápido giro sobre as atualizações, né, do Covid-19. E amanhã sim, nós vamos ter mais informações com o Dr. Rodolfo, mas eu vou passar aqui uns números rapidinho para vocês. No mundo, não, no mundo são 23.424.844 casos confirmados do Covid-19, com um total de 808.716 óbitos. No Brasil, 3.622.861 casos confirmados e já atingimos um número de 115.309 óbitos. No estado de São Paulo, 754.129 casos confirmados da Covid-19, com 28.467 óbitos. Esses são os números que nós temos por enquanto. E esperemos que eles não subam muito, né? Mas dentro dessa abertura, dentro dessa loucura toda que está sendo realizada, nós não temos expectativas muito boas. Hoje a gente vai falar, inclusive, em relação àquela questão da volta às aulas, mas deixa eu colocar aqui na live aqui o companheiro Claudemir e também o companheiro Zé Rainha aqui. Passar primeiro para o Claudemir fazer as saudações iniciais dele. Boa noite, companheirada. Boa noite, Zé Rainha. Boa noite, reverendo Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que já estão nos ouvindo. Acabei de receber uma mensagem aqui da companheirada lá de Arapiraca dizendo: mas não começou para mim aqui, tu no Atapapo não começou para mim aqui ainda. Eu falei: já vai começar aí. O sistema está meio lento, mas vai começar. Calmeja. Boa noite a todos. Reverendo, você falava da questão aí dando os números da Covid-19, os tristes números da Covid-19, e rapidamente, porque não é o foco hoje, o foco da Covid-19 é o doutor Rodolfo, mas eu queria falar da questão das voltas às aulas, reverendo, porque está se discutindo a volta às aulas com os números crescentes. Ah, mas São Paulo houve uma redução, não há tanta internação, mas não é por conta de ter diminuído o número de infectados, é por conta dos médicos vindo aprendendo a mexer melhor. O doutor Rodolfo pode dizer isso melhor. O estado do Amazonas voltou às aulas, tiveram que fechar as escolas. Teve uma professora infectada no primeiro dia, ela teve contato com 60 alunos em 4 turmas. Das 15 escolas que o estado do Maranhão abriu, a cidade de Manaus abriu, 8 escolas fecharam porque teve Covid-19. Como é que se pode discutir volta às aulas neste momento, em plena pandemia? O ano letivo já foi de 2020. Nós temos que pensar 2021. Tem uma PL na Assembleia Legislativa pedindo o cancelamento do ano letivo de 2020. Temos que apoiar, porque não é possível que a gente pense em volta às aulas na situação. Não é possível. Eu clamo ao prefeito de Araçatuba que, se ele não tem filhos na escola, nós temos. E nós não podemos expor nossos filhos a isso. Isso é um assassinato. Pelo amor de Deus, então, eu peço que os pais dos alunos de Araçatuba se manifestem contra a volta às aulas. Os questionários que enviaram, eu coloquei lá dos meus filhos. Sou contra o retorno às aulas.
Não adianta, não tem como. São as crianças, são os profissionais, são os familiares que estão todos expostos. Então, é inadmissível pensar em volta às aulas neste momento. Só queria dar esse pitaco, reverendo, e voltava a palavra para o senhor. Com certeza, companheiro Claudemir, eu vou pensar em volta às aulas agora, mas eu não vou ficar falando muito não, porque nós temos um convidado especialíssimo aqui e eu quero ouvir as saudações iniciais aqui do nosso companheiro Zé Rainha. A todos, meu mestre, professor, Cláudio e os demais. Aqui novamente, eu falei com o Cláudio, vou ter um tempo meio curto, porque hora dessa eu já estou meio cansado para dormir, né? O Claudemir fica bravo comigo, mas não, é porque eu tenho compromisso mesmo. Né? Deixa eu pedir para você enquadrar um pouquinho melhor no seu celular. Você a gente quer ver você direitinho. Aí, agora melhorou. Vamos ver se melhorou aí. Legal? Agora sim. Tu não é bonito então, não, mas a gente gosta. Eu tenho um compromisso aí agora. Depois, até o pessoal já chegou por aqui para a gente poder bater um papo sobre a questão conjuntural e processo político no Brasil, que está sendo muito rápido, né? E nós não conseguimos acompanhar esse processo dentro da velocidade que ele está. Então, eu preciso fazer esse bate-papo aqui com a turma. Eu vou aproveitando os momentos que estou aqui para fazer isso, né? Que a minha tarefa é trabalhar a conjuntura. Mas eu vi a salvação do Claudemir sobre a questão da educação, foi bem muito mais pior do que simplesmente isso. Esse é um lado desse governo. O problema é o desmonte do Estado, é o desmonte do país. O problema maior que nós estamos vendo é o Estado brasileiro, o país ser entregue, né, tudo que tem patrimônio do nosso povo para o imperialismo e a gente assistindo isso como se não acontecesse nada. Quer dizer, agressão aos jornalistas, agressão aos negros, agressão a todo cidadão. Isso é típico do nazismo, do fascismo, né? O que começou assim. E o que me incomoda é que as pessoas acham que nada está acontecendo. Está tudo quieto. Você viu ontem os Estados Unidos, eles balearam os negros e tacaram fogo em tudo. Nos Estados Unidos. Aí aqui essa mídia assassina, essa mídia fascista, não, olha a violência, não pode, olha o perigo. E aí o problema maior é que a esquerda faz a mesma coisa. A democracia para quem, meu irmão? Direito para quem? Que direito nós temos? Cara, ontem vocês viram a agressão aos moradores do alfabeto, desmancharam tudo, não tem onde morar essa gente. O desespero, viu? Minha companheira aqui chorando pelas imagens, o Brasil chorou. Mas pacífico, cara. Eu não consigo ver isso mais, gente. Isso vai explodir, professor. Isso vai explodir, esse país vai pegar fogo. Eu não queria que tardasse, porque não tem outro jeito. A indignação que dá dentro da gente, dos absurdos que é cometido. O cara perguntou, e aqueles 80 mil, 70 mil, são milhares na conta da mulher, porque é dinheiro público, isso rachadinho. Pô, o cara chama, me enche a cara de porrada. Depois hoje ele repete seus babacas, seus bundões. Cara, é inaceitável o presidente da República. Nós estamos falando do presidente da República. Você é um fascista, um charlatão, um imbecil, um assassino. Nem o Hitler fazia isso. E é que nós estamos assistindo. Mas o que eu estou preocupado nesse momento é como é que a passividade do povo. Como é que aceita de braço cruzado, como se nada. Entendeu? E aí, bom, quando reage, aí a gente é violento. Você quer violência maior do que está acontecendo, gente, com o nosso povo? O presidente que está comemorando o combate hoje à Covid-19. Gente, foram mais de 110 mil mortos já. Vocês sabem que só daqui 100 anos que vão se dar conta que tem gente que morreu e está morrendo por dia. Como se nada, entendeu? Como se uma vida fosse qualquer coisa, fosse número. E é isso que ele está tratando. Meu Deus, onde não parar com isso?
E aceita passivamente. Essa que é a questão. Vai explodir. Eu não consigo ver. Vai explodir num canto, aí vai, não segura mais. Isso vai ser fogo no canavial com a seca. É o que está acontecendo lá. Entendeu? E aí não tem outro saída. Então, assim, eu queria colocar porque eu vou me indignando logo. Por causa que é muita. Zé, Por causa que é muita. Respeito ao ser humano. Ô, Zé. O presidente não tem mínimo. Zé, o presidente não tem mínimo. Eu queria fazer essa fala, depois eu volto. Não, então, Zé, eu queria já pegar nessa linha que você está falando. A gente percebe uma mudança de cenário no Congresso Nacional. A gente, por exemplo, primeiro nós vimos aquele round que era Bolsonaro e seus, como diz Ciro Gomes, seus filhos bandidos, batendo no Congresso Nacional, batendo no Rodrigo Maia, batendo no Alcolumbre, batendo no STF, pedindo o fim das instituições públicas. Nós vimos aquela guerra, nós vimos Rodrigo Maia ameaçar Bolsonaro de parar o Congresso, nós vimos tudo isso. Aí, nesse meio tempo, nós víamos o coiso, né, do presidente da República, e lá num cercadinho com um monte de besta que ele tinha lá, que batia a palma para ele, e falava um monte de asneira. Então, a gente foi vendo isso em 2019, agora 2020, naquele cercadinho, ele disse quando morreu 50 mil pessoas, e daí, né? Ele disse lá quando morreu 50 mil, e daí? O que eu posso fazer? Sabe? Então, nós vimos tudo isso. Agora, e no outro lado, nós vimos também que ele batia principalmente na Globo Lixo. Ele batia principalmente na Globo Lixo. E a Globo Lixo retribuiu a porrada. Agora, a gente simplesmente vê uma passividade dos três poderes, ele não mais vai ao cercadinho, e já fazia tempo que não falava besteira, porque não falava com o público. A primeira vez que veio falar com o público depois disso tudo foi agora, falou essa besteira. Aí eu te pergunto, Zé Rainha, há um complô do capital com os três poderes do país para passar a pauta neoliberal, a pauta capitalista, e oprimir cada vez mais o pobre neste país? Cláudio, não tem dúvida nenhuma do quadro que está colocado, que o Estado tem um dono, que eu chamo os donos do poder. O capital se une. Por quê? Porque nunca se ganhou tanto dinheiro com a pandemia, estão jogando dinheiro para eles. Enquanto o Guedes está dando 1 centavo para os pobres, que essa mixaria, né? Essa migalha que cai da mesa do rico para os pobres comer, que é essa Bolsa Agora Brasil que ele vai lançar, essa prorroga dos R$600, ele está tirando bilhões para os bancos, para o capital financeiro e para todo o capital internacional. É isso que nós temos que prestar atenção. O que está saindo, vai privatizar, vai entregar o correio, vai entregar tudo. Esse cidadão, esse fascista, ele não tem sentimento de nação, de pátria, ele não tem nada disso. Aqui ele é uma escória. Esse cara beija a bandeira americana, ele lambe as botas. Nós vivemos momentos na história. E o pior de tudo é os militares, cara. Não dá para aceitar isso. Que um cidadão militar não tenha patriotismo. Como é que pode isso? Mas qual é essa realidade? É que o capital, aqui nunca passou de colônia. Aqui é o dono do engenho. Então, que valor tem a mulher? Que valor tem o negro? Quer dizer, a criminalização aos cidadãos. Esse país teve 500 anos de escravo, quase 500 anos de escravo, 400 e poucos, cara. Então, a cultura, eles dizimaram isso. Esse país não tem isso.
Uma escola. Você viu que eles colocam escola sem partido, mas nunca colocou o cidadão e a escola para aqui, meus companheiros, sempre foi quatro paredes. Não foi a construção da cidadania, da civilização, não foi a construção da história. Não é isso que nós tivemos aqui. Aqui sempre foi isso. Né? Então, o que é o Estado? Então, quando você olha o Estado, você vai olhar como é que funciona o judiciário. Como é que ele aceita, faz acordo. Vai lá, bandido, que chamou o judiciário, abusou e desabusou do judiciário, de bandido, abusou. Não aconteceu nada, aquele ministro da Educação. E ele saiu do Brasil com apoio, foi para os Estados Unidos, ninguém fala mais nada. Um acordo com Casa Grande. Como é que eles aceitam isso? Eu perguntei para um deputado esse dia, amigo em comum, Claudemir, e os 50 pedidos de impeachment, por que não passa? Ele falou, Zé Rainha, é porque não passa lá. Não vai colocar na pauta porque não passa. Então, o que tem da nata da corrupção, você juntou ali. Então, a burguesia brasileira, o capitalismo brasileiro, ele é nojento, ele é imundo. Entendeu? Ele é podre. Né? Por isso que o Cazu diz que ele fede a burguesia. Eu nunca... Só tem um jeito. Só tem um jeito. O dia que a revolta popular, que o povo destruir esse Estado que está aí, destruir o capitalismo, construir outra sociedade. E só tem um jeito de mudar. Com a revolta popular. Vai ser com o povo na rua. Esqueça. E por que eu estou falando isso? É porque, Claudemir, esse Congresso se acerta, se ajeita. Ele é vendido. Essa que é a realidade. E nós não temos oposição política, nós temos oposição parlamentar. Todo mundo no mesmo caminho, não sai por ali. Ali é o berço, a burguesia se acerta. Esses marinhos, essa Globo lixo. Agora a Record, pau nele, cacete, a roubalheira que está ali dentro. Enquanto a Record, né, que é outro império, que foi lá falar mal dos marinhos, que corrompeu, que roubou, que isso tudo é verdade, que aquele cara, o Deoleiro, denunciou, e ele estava cá dizendo que a Igreja Católica, o padre, roubou milhões, que eu não duvido, é um covil de ladrão que está aí. Essa que é a verdade. Né? E nós, quando ganhamos as eleições, foi para mudar isso, foi para mostrar outra coisa. Mas qual foi a mudança que nós fizemos? Vamos ser sinceros, não faz autocrítica à esquerda. E quem não é capaz de fazer autocrítica na história, e quem não é capaz de buscar nas causas a saída, ele busca nos efeitos acha os culpados. Se essa esquerda tiver um pouco de vergonha na cara para dizer outras coisas, juízo, para vergonha que tem que ter, olha no espelho que acha um culpado. Poderíamos ter feito um projeto de reforma agrária nesse país. Tinha condições. Uma reforma da Previdência. Reforma, hein? Poderia ter feito, mas não fizemos. Fizemos Bolsa Família, que as migalhas que estão aí, o messianismo que foi aplicado na lógica para o povo, ficou nisso. Ficou aqui. Lula para Salvador da parte do Nordeste. Olha lá, o Bolsonaro sendo carregado no colo. Mesma coisa. Com R$600. Lá era Bolsa Família, agora R$600. Ou seja, o povo precisa ter ideologia, que é o maior patrimônio do ser humano. Ter conhecimento de causa, de história. Esse que é o valor. Enquanto as massas não se politizar e tomar consciência que ele é sujeito da história, nós não vamos construir a história que precisamos construir. Não vai mudar. Vai ter isso que nós estamos vendo. Então, o povo carregando o Bolsonaro com 100 e tantas mil mortes nas costas, esse assassino abusando de todo mundo, esnobando todo mundo. O povo, por R$600, está carregando no Nordeste. Ou seja, mais uma vez, Senzala carrega Casa Grande. Não muda. Então, aqui, vai ter que renascer um novo dia, um novo tempo. Não tem jeito. Eu não consigo ver outro. E vem as eleições, você está vendo. Todo mundo, sem exceção, está falando em eleição. Alguém está falando em luta? Em movimento popular? Não. Em revolta? Que tem que ter, cara. Senão não tem jeito. Não, agora é por causa da pandemia. Mas lá nos Estados Unidos, hoje, estou falando, mataram mais atirar, eu acho que o negro foi para o hospital, o cara com os filhos atrás, os caras tiraram. Tá, cara, fogo naquela merda, tá maior rolo lá de novo.
que loja, pau. Não é? Aí agora os caras tiraram da rua, vai prender. Você viu o movimento que teve. Então vai explodir o mundo. E o capitalismo vai dar lugar a outra sociedade. Mas aqui só tem um jeito de nós conquistar a sociedade livre, soberana, democracia de verdade. É o dia que nós construímos o socialismo. Eu não vejo outro jeito. Eu vou lutar, vou pegar e acredito na revolta popular, na luta. Vai ter, vai acontecer. Estou dizendo, essa panela de pressão não vai aguentar. Essas arneiras. Uma hora explode. E eu creio, Clodomiro, posso estar enganado, meus companheiros, professor, que o partido que esse povo precisa, ele vai construir no transcurso da história. Na rua, na luta, ele vai construir o partido que ele precisa para ajudar ele a conduzir ele ao poder. Para mudar essa sujeira que está aí de verdade. Mas tem que mudar, não é reformar. Então, nós vamos ter partido político, que faz oposição política, não oposição parlamentar. Todo discurso, sem exceção, é voltado para as eleições municipais e a outra é voltada para as eleições lá de 2022. E eu falo umas besteiras, falam que eu só falo merda. Mas eu fico puto. Do jeito que vai reeleger Bolsonaro. Eu não tô. Uns falam, apresentam um discurso, puta programa de discurso, mas fala para quem, Claudemir? Pega o Ciro, fala para quem? Está falando, eu estou insistindo nisso, já falei isso para ele. Eu já falei isso para ele, falei isso para o presidente do partido, para os deputados. Você está falando para meia dúzia de estudantes da classe média alta, você não está entrando nas periferias, você não entra, cara. Ninguém está te ouvindo. Qual é a militância? Qual é o partido? Não tem. O PT que tem o partido em todos os cantos, é a maior militância no meio rural mesmo. Qual é o projeto? Qual é o programa? É o mesmo? O que estava lá, o povo não vai votar nisso, cara. E por votar para votar, vota do outro lado. Aí não querem aceitar. Não, como? Uma mídia dessa, que é... O que é a mídia? A porta-voz de Casa Grande. Se ajeita. Então, Bolsonaro não cai. Se acerta. Porque não é interesse da burguesia. Vai derrubar o Bolsonaro para botar Lula só na cabeça deles. Eles acreditavam que o Lula seria candidato em 2018. E não acreditavam que ia para a cadeia. Quer dizer, nem eu acreditava isso, você sabe, escrevi dizendo isso. Foi, cara. O que nós fez? Ó, braço cruzado. Não, vamos fazer um ato. Quando alguém diz, vamos lá, rapaz. Pelo menos joga umas pedras naquele Ford de Curitiba, faz qualquer coisa. Não. Vai lá. Tá bom. Então, vai lá, ficou um ano e pouco, saiu quando quis. Agora estão com a mesma ilusão que vai ser candidato. A mesma ilusão. Não vai ser. Não vai, não une. Porque os projetos são oportunistas, são pessoais. Não é coletivo. Não tem projeto. Não tem projeto. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ô Zé, você tocou na questão da prisão do ex-presidente Lula, né? E eu já vi várias análises sobre a prisão do Lula e fico até... um dos maiores críticos do governo Lula, escreveu 4 livros contra o presidente Lula e o PT, foi o jornalista Reinaldo Azevedo. E ele sempre fala e desafia o Moro e todo o Ministério Público a aprovar na sentença do Moro a culpa do Lula. E ele fala de prisão injusta. Era um crítico do presidente Lula. Mas o que eu quero tocar é o seguinte: quando você fala de revolta popular, quando você fala de indignação da classe trabalhadora, quando saiu o mandato de prisão do Lula, nós vimos o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tomado por militância não só do petista, tinha vários outros partidos, vários outros movimentos sociais, né? Nós estávamos em uma reunião em Campo Grande, no dia, inclusive, e nós recebemos inúmeras ligações dos estados com mobilização da companheirada de ônibus para vir para São Paulo, para São Bernardo do Campo, para justamente impedir a prisão do Lula
e nós vimos o pessoal arrancar o portão do sindicato para impedir a saída do Lula, e naquele momento decide-se contra toda essa massa que estava se mobilizando no país a entregar o Lula para os seus algozes. Ali não houve um erro de estratégia da esquerda, ou pelo menos do Partido dos Trabalhadores, naquele momento de perder esse momento de luta da classe trabalhadora em defesa da figura do Lula? Ou você acha que ali realmente tinha que ser daquele jeito, tinha que realmente cumprir o mandato? Do seu nascimento para que ele veio. Então, o Lula e o PT perderam por quê? Da onde nasceu o PT? Vamos lá. Nasceu da poeira do campo e nasceu dos porões da fábrica, com as greves dos metalúrgicos nos anos 80, que eu estive lá, na prisão do Lula de abril de 1980. Nasceu daí. Nasceu com o Partido dos Trabalhadores. E essa causa de luta, ela abandonou muito tempo. Os sindicatos nasceram para ser um instrumento de luta de porta-voz dos trabalhadores na defesa dos verdadeiros direitos, nas greves. Virou correio transmissor do partido. Todos sindicalistas, a maioria deles viraram deputado estadual, federal, ministro de Estado, tudo isso. Foram para dentro do Estado. E para dentro do Estado, os militantes viraram o quê? Mercenário, viraram funcionário do governo, isso do MST, foi todo mundo da esquerda. Ou não foi? Ou eu estou falando besteira, não aceitam isso. Quando se transformou em mercenário e funcionário do Estado, do governo, ficou defendendo um Estado que não é deles. Um Estado que tem um dono que é do capital. Então, perdeu o trabalho de base, perdeu a organização de base e perdeu o maior patrimônio, a luta. E aí, qual é a reflexão que sempre teve? A casca que foi comandando o PT, a militância nunca teve voz e veio dentro do partido, nunca comandou. Foi uma casca de cima para baixo. E essa casca que está aí, que vem mandando todo tempo, é que dá as cartas. Não, o militante não tem voz, não tem vez. E aí o que aconteceu? Isso acontece sem militante, sem luta, o governo foi derrotado. E esse cara caçando culpado. Né? Nós, por exemplo, Claudemir, nós somos culpados porque depois do derrubado da Dilma, quando nós fizemos uma audiência com o tema, apresentando uma pauta dos trabalhadores, nós fomos chamados de fascista, meu irmão, de traidor. Nós na luta, ou não é isso na verdade? É essa a realidade. E aí, Claudemir, quem é que casou com Temer? Quem fez aliança com de mais esdrúxulo na sociedade brasileira, que é esse PMDB? Foi o PT. Quem era vice da Dilma? O Temer. Bom, quem casou depois? Nós. Aí nós somos culpados. Os militantes que tinham uma pauta é o culpado. Então, achou para pregoar em alguém. Essa a responsabilidade é dele, dessa direção, que fez essa merda toda. E o culpado por isso aqui foi essa merda que fizeram. E aí você não tem militante. E aí, quando o militante foi para São Bernardo para dizer, olha, o Lula não vai ser preso, e eles acreditavam, aí veio essa casta de novo dizendo que o Lula saiu com 10 dias. Botava todo mundo lá, aí o Lula cedeu. Porra, cara, uma prisão injusta e uma prisão do justo, ele não se entrega. Isso é covardia. Não se entrega. E aí pronto. A militância voltou embora. Se já estava com raiva, voltou. Por isso que hoje chama para ir para a rua, para ver Lula. Não tem. Por que você acha que está esse imobilismo que nós estamos vivendo? Tanto no sindicalismo quanto no partido de esquerda. É por causa disso. E aí acreditava nisso. Teria que, naquele momento, dizer, não vai ser preso, vai entregar. Rapaz, a página da história seria virada. A história seria contada de outro jeito. Lula não ia para a cadeia. Que eles reverteram, porque a prisão era injusta. Como injusto foi todo o processo da cassação. Mas eles acharam que não, é democracia, liberdade, não vai ter violência, não sei o quê. Uai, então ficou na cadeia. E agora o Lula diz, eu quero minha inocência. Mas quem é que vai dar inocência do Lula? Agora todo mundo sabe, já sabia, que não tinha crime. O crime era político. Tinha que botar o Lula na cadeia e não ganhar as eleições. E nós ficamos acreditando que... Né? E aí, agora estão tudo revelado. Daí, você acha que Moro vai para a cadeia? Vai prender Moro? Você acha que eles vão condenar a gente? Que esse Dallagnol
esse imbecil, esse assassino, esse covarde, fascista. Ele é isso. Aí agora está caçando o meio. O judiciário já vai, rapaz. Ajeitou, não vai condenar ninguém, entendeu? Condenar, pagou a liberdade do Lula, nunca volta. Acabou. Já desmoralizaram. Acabou, não tem moral mais. E é isso que aconteceu. Então, o erro ali é porque, Claudemir, esse partido dos trabalhadores, as centrais sindicais, o movimento social nesse país precisa voltar às raízes, precisa voltar para a luta e a formação de militantes. E nós perdemos a nossa questão que está acontecendo hoje. Então, vai para a rua. Como? Com que moral? Com que autoridade? Ou nós resgata isso, de novo, e a partir da militância, por isso foi na luta, na mobilização, na revolta, que não seja a barbárie para a burguesia tomar conta, que seja a luta de classe conduzida, surgirá o partido e o líder que eles acreditam. E não acreditam nisso que está aí mais, esquece. As massas não acreditam nisso mais que está aí. Então, isso, meu amigo, tem que surgir o novo. Bananeira, velha, já deu casco. Isso que está aí já deu casco. As massas não acreditam mais. Nós não vamos ter greve de São Bernardo que nós tivemos, sindicalista. E a situação é outra. E aí o filósofo diz, quando se perde a razão, entendeu? Vem o quê? A ilusão. As massas perderam a razão. Então, acredita em qualquer coisa. Acredita em qualquer coisa, porque não tem mais para acreditar. Zé, essa é a nossa só para realidade. Essa é a nossa realidade. Viu, Zé? Deixa eu te colocando. E aí a gente vê uma situação seguinte. Quando da cassação da Dilma, lá em 2016, a mídia, essa mídia golpista, juntamente com o capital fascista, alardearam para tudo quanto era canto que o déficit público era de 36 bilhões, o rombo na economia brasileira. Fizeram aquele alarde. Aí o vampiro do Temer assumiu, e aí criaram a PEC 95, se não me falha a memória, do congelamento de investimento público 20 anos, elevaram o déficit público para 90 bilhões e encerrou o governo do Temer com um déficit de 130 bilhões. Vem agora o coiso do Bolsonaro, e segundo os economistas, segundo as pessoas que trabalham e pensam em economia no país, estão avaliando que o déficit público este ano, no governo do Bolsonaro, deve chegar por volta de quase 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais, por volta de 900 e poucos bilhões de reais de déficit público. E, segundo os próprios economistas, não dá para culpar a Covid-19 disso. É má gestão. O Guedes, que eles colocaram como farol de Alexandria da economia brasileira, fracassou, porque não tem projeto, isso que você colocava. Se a esquerda só tem um projeto parlamentar, não tem um projeto político, a direita não tem projeto nenhum, apenas o projeto de poder. E para se manter no projeto de poder, eles têm que entregar tudo na mão do capital internacional. Tudo eles têm que entregar. Tudo eles têm que privatizar, como você mesmo colocou. Está o Correio aí para ser privatizado, e aí vão outras empresas. Mas aí, Zé, eu queria voltar nessa questão da luta que você colocou. E aí, você falou agora da desocupação urbana, né? Que o pessoal viu pacificamente. Gente, nós vimos a semana passada a polícia de Minas Gerais cometer um sacrilégio no Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. A reintegração de posse era para uma área de 50 hectares, onde haviam 6 famílias, e que os trabalhadores cumpriram a ordem judicial. No entanto, a polícia de Minas Gerais, com o governo fascista do Zema, resolveu
reintegrar as 450 famílias sem nenhuma reintegração de posse, sem nenhuma ordem judicial. Impediu os deputados, os políticos, de modo geral, que foram lá de ser solidário, impediu de maneira grotesca, 50 horas, foram 50 horas de massacre daquele povo, destruíram. Olha como esse governo é fascista. Nós vamos lembrar a destruição lá no Paraná de um assentamento, de uma reintegração de posse, que eles destruíram a escola, a cooperativa, a igreja. A primeira coisa que eles fizeram lá foi destruir uma escola. Uma escola eles destruíram. E aí, pasmem, o fiotinho de cobra com cruz credo que se beneficia desta reintegração de posse é o senhor, deixa eu pegar o nome dele, João Faria. O senhor João Faria, no processo de recuperação judicial, ele tem 358 credores. Desses 358 credores, 8 são cooperativas de cafeicultores, numa ordem de 1 bilhão e 800 milhões de dívida que ele não paga. E a Justiça quer retirar 6 famílias e é conivente com o governo assassino do Zema, com a polícia militar assassina do Zema, a despejar 450 famílias que está produzindo organicamente, produzindo com qualidade, famílias essas que doaram alimento nesse momento de pandemia. Onde está a doação do senhor Faria? Onde está para quem precisa? Como é que um judiciário é isso? E aí, Zé, onde você fala, quem foi que fez o enfrentamento? As próprias famílias. Cadê uma comoção? Cadê uma comoção nacional contra isso? Porque, como você mesmo disse, bananeira que já deu cacho, são essas lideranças que foram ao poder e se estabilizaram lá e esqueceu das bases. Nós conversamos em uma live, em uma reunião, com companheiros que ajudaram a fazer esta ocupação em 98 do Campo Grande, que falaram para nós como foi a luta, como é estar lá, como é produzir lá, e a decepção com as lideranças. Né? Então, está faltando isso, nós temos que retomar essa massa, retomar esse trabalho de base, como você colocou. Nós não podemos mais nos calar diante desse fascismo, deste governo Bolsonaro, que desde o governo Temer vem falando em titularização nos assentamentos, em regularização dos assentamentos. E aqui em Araçatuba, só agora, no período eleitoral, me aparece o INCRA nos assentamentos para fazer titularização, para fazer regularização. E, olha, Zé, e reverendo, e todos que nos ouvem, olha cada caso interessante. Eu vi um caso no assentamento onde havia pedido para colocar o cônjuge na RB. O INCRA não colocou. Aí a família separou. Aí o INCRA chega no lote, fala para o cônjuge que realmente foi solicitado documentalmente a inserção dele na RB, mas como não foi feito, ele é notificado por irregularidade e se ele não apresentar a defesa em 15 dias, ele vai ser despejado. Olha a inversão de responsabilidade. O INCRA comete a irresponsabilidade e transfere ela para o trabalhador, e é o que nós estamos vendo agora nesse governo Bolsonaro. A mesma coisa. A mesma coisa. O superintendente do INCRA, com o fascista do secretário de Assuntos Fundiários, que ainda ousa chamar um lixo daquele de ministro, vai gravar vídeo dizendo que a reforma agrária no estado de São Paulo é responsabilidade do ITESP, com as terras devolutas, que o INCRA não pode fazer nada, bababá. Aí o governo fascista do Dória agora quer acabar com o ITESP. É a destruição, é o desmanche dos equipamentos públicos, dos órgãos públicos. Nós temos divergência com o ITESP, nós temos divergência com o INCRA, mas reconhecemos a importância das duas entidades e dos servidores para a questão da reforma agrária.
O problema da reforma agrária não está nos servidores do ITESP e do INCRA, mas está na estrutura do comando, como está sendo feito. E você pode falar um pouco mais sobre isso, Zé. Você que conhece melhor do que eu. Deixa eu te falar. Tem um provérbio bem português, mas que serve para nós. Nós vamos devagar, porque nós temos pressa. Se nós não organizar os trabalhadores, se nós não agir com inteligência, vamos morrer nesse vendaval, nesse fogueiral. Então, se nós colocar na frente, nós vamos se queimar. Não é fácil o que estão fazendo. E será pior. Para entender isso, a gente tem que ir na história. É na história que nós vamos entender o momento. Né? Então, o que você vê hoje, né, o discurso da democracia, defeito da democracia, o direito à democracia, o direito à liberdade, sabe? Né? Tem que ir em Sócrates, né? Como é que em Atenas, lá o filósofo falava sobre democracia. Que era o de lá e o de cá. Né? Mas o de cá quer chegar no de lá. Essa disputa que está aí. Mas não tem essência para mudar. Nenhum projeto apresentado até agora, que você vê até aí, ele não vem com mudança. Ele vem para apaziguar, para reformar. Então, a burguesia vai nesse rumo. Então, o fascismo vai experimentando. Como é que você acha que surgiu o fascismo, que é a mesma coisa do nazismo, na Europa? Nós temos que estudar. É o que está faltando à nossa esquerda, nessa militância. Como é que esses caras surgiram? Não foi do dia para a noite. Tem que pegar a história, a Primeira Guerra Mundial, pegar o surgimento dos pensamentos socialistas, marxistas, de Engels, de Lenin, né? Como é que o Lenin interpretou isso? A primeira revolução na história da humanidade, tomada do poder na Rússia. Nós temos que entender isso. Se nós não entender, nós vamos ter dificuldade de compreender o processo hoje. É as fases da história. E o que nós estamos passando é exatamente isso. O que é, Claudio? É onde as massas estão perdidas, é onde elas estão confusas, não sabe para onde ir. E um barco em deriva, sem saber rumo, todos os ventos é contrário. Não sabe para onde vai. E esse é o momento que estão totalmente perdidos. O PT vai propor o quê depois de 13 anos? Me fala, vamos ser sinceros, mas não aceita autocrítica. Vai propor o quê? Mudar o quê? Vocês tiveram 13 anos. E o povo, as massas, pobres, estão esperando. Olha, aquilo lá mudou o quê? Os que estão propondo mudar, não muda, Claudemir. A origem vai fazer os acordos. Essa de Centrão, essa que tem serviu todos os governos. Esse lixo do MDB, esse lixo que nós estamos vendo, serviu todo mundo. As medidas são paliativas, as mesmas. O messianismo surgiu, o indivíduo, mas não a organização, a causa e a luta. E essa confusão de razão, de interpretação, Claudio, ela aparece na história num período. Num período ela vai aparecer. Então, pergunte para o sobrevivente do nazismo como é que foi. Os caras que querem ser comunista, que era a ordem que pegar na época. Um comentário aqui em relação a que você falou do momento histórico. Eu passei a live quase quieto aqui, ouvindo aí os camaradas que tem muito a aprender com eles, mas agora eu queria colocar um pouquinho. Quando você fala em momento histórico, né, o que aconteceu, né, com o surgimento do nazismo, do fascismo, o que aconteceu aí no final do século XIX para início do século XX? Eu quero não me alongar muito, porque nós já estamos aqui nos 15 minutos finais praticamente, mas primeiro, antes eu queria estar agradecendo aqui a presença de todos. Quem ainda não deu seu like, dê o seu like agora. O Claudemir tem 3 páginas de assunto para falar e não vai conseguir falar hoje de novo. Mas eu queria estar agradecendo aqui a presença.
de todos aqui. Vamos passar aqui a Roseli, a Djanir, o Renan, nosso companheiro aqui, né, pré-candidato aqui em Araçatuba também, que foi conosco nos assentamentos, ontem ficou maravilhado. A Eliana Rodrigues, a Iracema, nossa mascote aqui, Iracema, né? Mauro Bacurau, o pessoal lá da CESP Bandeirantes, o Dr. Rodolfo, a Djanir, o Adalto, isso, aqui, né? Da Iracema falando aqui, filha da Djanir, né? Então, mas o que acontecia nesse momento? Né? É uma coisa bastante interessante quando hoje a gente fala, né, nos limites do planeta, na questão do meio ambiente. Acontece que a Europa vivia isso no final do século XIX para o início do século XX, né? O esgotamento de todos os recursos e o choque, o final, o colapso de um modelo econômico, né? O colapso das antigas potências, né? E aí você vê o surgimento, com isso você vê o surgimento dos movimentos operários, depois Marx e Engels entram ali no movimento e aí começa o movimento comunista. Então nós vemos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, uma ebulição de movimentos, tanto de extrema direita como de esquerda, né? E aí nós temos as grandes guerras. Aí que está a pergunta que eu queria colocar para ti, Zé. Eu tenho uma sensação, né, que nós estamos aí às portas de uma terceira grande guerra quente. Assim, guerra nós já estamos. Agora seria uma possibilidade de uma guerra quente. E o que parece que as potências estão procurando, né, o império, no caso, estão procurando é o estopim. O estopim para começar uma guerra. E eu tenho muito receio, né, que a continuar essa política que tem no Brasil hoje, né, que eles estejam tentando transformar a América do Sul num novo palco de conflitos. Eu queria saber a tua opinião, Zé. Eu queria, reverendo, também no término aqui, dizer, quando eu estava falando da razão, e por que as massas não revoltam, por que ela não entende, ela não adquiriram consciência do que está acontecendo. Então, vou dar um momento histórico para vocês, né? E é só nós ler na história, né? Que nós vamos ver. Com a Revolução Industrial, que surgiu na Europa, o desemprego veio em massa, porque veio a indústria. O que os operários fez as grandes massas? Começaram a quebrar as máquinas. Eles achavam que a máquina era culpada por eles estar desempregados, por estar na miséria. Olha só, isso é falta de conhecimento, é a razão. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Isso já aconteceu. O surgimento do nazismo, quando surge o primeiro Estado socialista, você vem, o que a burguesia pensou, o que a burguesia via? Pô, destruíram, ganharam, o primeiro mundo ganhar na Rússia, cara. Era um país fantástico, um país que era um país pobre, era um país camponeses. E aí só vai chegar no industrial, vai chegar na Alemanha. Tanto é que a Rosa Luxemburgo, do debate que tinha com Lenin, que achava que a revolução ia dar um país industrial muito mais avançado e achava que dava na Alemanha, não na Rússia. Então, o Hitler não era nada mais que um capitão. Não, um capitão do exército. E conseguiu colocar dentro de um partido, que o partido era socialista, o nome dele, de que a razão e a causa da miséria dos alemães, germanos, era um problema os judeus que ficavam com toda a riqueza. Mas não colocou nesse momento que era o problema do comunismo. E fez as grandes massas, convenceu todo mundo de que o problema de que eles estavam na miséria, que aí em 1929 a grande crise, a quebra das bolsas, o mundo entra em crise total. É ali que entra, o problema é esse. As massas perdem a razão. E elas se assumem o quê? Aderem àquele projeto, cara. Olha o projeto nazista, botou homem, mulher, criança, grávido nas câmaras de gás. Eles mataram gente nas câmaras de gás, seu reverendo. E era pilha.
Eles mataram 20 milhões de pessoas. Esse mesmo pensamento da família Bolsonaro é o mesmo. O Bolsonaro pensa assim, os filhos dele pensam assim. Esse rachadinho é bobagem. Vocês vão ver a explosão, vai explodir logo. Esse Queiroz. É muito pior a situação. Aí você fala, mas as massas votou nele, Zé Rainha. Pois é, mas é isso mesmo. As massas foi atrás do Rita, votando no Rita, que era um partido que chegou e fez tudo isso. E as massas aceitaram, é a perca da razão. E, cara, aí vem a segunda. Aí eles criam a guerra, porque os Estados Unidos só entrou nessa guerra. Aí nós temos que aprofundar um pouco, e o tempo não dá, mas vamos voltar. Os Estados Unidos entrou, porque aí vem a Segunda Guerra Mundial, porque os aliados já iam derrotar. O enfrentamento estava forte com o Hitler, que o Hitler já tinha tomado a Europa quase toda. Aí eram os bundão, viu, Bolsonaro, seu pilantra, né? Ali os bundão correram. Sabe quem segurou a peteca? Foi o socialista. Foi a Rússia, a responsável para segurar e derrotar o fascismo foi os comunistas, cara. Foi a Rússia, porque o Lenin, o Stalin, inteligentemente, com grupos russos, né, para não ficar citando a personagem, eles recorreram para Leningrado, esperaram o inverno, a tática de guerra. Aqui nós vamos pegar. A Alemanha já tinha tomado a Rússia, mas eles mataram todos, eles atapam, apoderaram das armas no inverno russo, que é o maior inverno que tem, e avançaram sobre a Alemanha. Os Estados Unidos entrou nessa briga no final, quando já tinha tomado Varsóvia, já tinha tomado vários países da Rússia, tanto é que ficou a marca dos países comunistas, do Partido Comunista, na Romênia, na Tchecoslováquia, em todos nos principais países. E rachou a Alemanha no meio. Por que a Alemanha ficou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental? Porque, de um lado, os Estados Unidos ficou, que era o império, que entrou o capitalismo, e o resto era do socialista. Quem salvou a humanidade, os judeus, essa jossa, foi o socialista, foi os russos. Essa é a história. E as grandes massas se deram conta depois. E o capital faz aí outra história, outro processo. Mas o maior exército construído no mundo construiu foi os nazistas. Com pobres. Pior, hein? Com pobres. E sabe quem votou em Bolsonaro? Os pobres. E sabe quem está carregando o Bolsonaro nas costas lá no Nordeste? Os pobres, famintos. É a perca da razão. Então, volta lá na Revolução Industrial do século passado, quando surgiu, né, as máquinas na Europa. As máquinas, o povo se revoltou contra as máquinas, não com os tontos donos. E agora, eles estão revoltando contra quem? Né? Então, eles não têm razão. Eles acham que o Bolsonaro não é culpado pelos 100 mil mortos, reverendo. Eles acham que o Bolsonaro não é culpado por isso aí tudo, não. Ele é um coitado. Essa é a perca da razão. E isso que é o problema seríssimo. E aonde nós vamos encontrar? Logo encontra o caminho, porque isso é o momento. Então, perdeu-se a referência na liderança que eles deram a maior popularidade para o Lula, quase 90%. Mas esperando que fosse fazer algumas mudanças, não teve, as migalhas. Então, as massas vão encontrar o caminho. Escreva o que eu estou dizendo. A história diz isso. E vai encontrar os caminhos na luta. E nós, da FNL, não vamos dar um passo atrás, nós vamos continuar acreditando na luta, acreditando no socialismo, acreditando na ocupação, na mobilização de homens, mulheres, jovens, negros, cidadãos, para construir a pátria livre. A primeira semana de setembro nós vamos para a luta. Tem pandemia, mas vamos para a luta. Ocupação urbana, fechamento de estrada, vamos fazer um monte de coisa. Pequenas. Mas os pequenos gestos vão servir de exemplo para os outros. O povo não tem onde morar, o desemprego vai ser grande, a fome vai aumentar, essa merreca vai acabar. Eles se dão conta. Como Hitler, o rei da Europa, foi esmagado, foi dizimado o nazismo pelas forças, claro, de uma guerra. E eu estou dizendo para você, a Quarta Guerra, Terceira Guerra Mundial está a caminho, logo. Que esse maluco decidiu. Agora, o mundo é outro. As inversões são outras. A potência econômica hoje não é os Estados Unidos mais, é a China. E os russos estão quietinhos. Tanto é que ele não sabe
que era o maior, sabia tudo. Tudo os Estados Unidos tem e sabe em primeiro lugar. Mas quem fez a primeira vacina não foi eles. Os russos já vacinaram o povo deles, gente. Pô, vão acordar. A China vacinou todo mundo. A China não morreu 6 mil pessoas, não tem mais ninguém infectado. Sabe quem mesmo que, para o povo divulgar rápido, sabe quem descobriu a vacina e já vacinou todo mundo? E morreu quase ninguém? Cuba, que mandou 11 mil médicos, que chama do imperador, que tudo que não presta do mundo, os fascistas está em Cuba. Cuba descobriu a vacina, Cuba já vacinou a população. Sabe mesmo quantos morreram em Cuba? Foi muito pouco pessoas, não foi 1.000. Lá não tem mais infectado. E vai trazer... Cuba tem 11 milhões de habitantes, menos gente que a capital de São Paulo, e o estado, e o país de Cuba é menor do que o estado de São Paulo. Nós temos o maior número de universidades do mundo. Somos o 5º país do mundo. O que nós descobrimos mesmo? Fome, miséria, desemprego. Com um idiota que tirou o dinheiro da ciência e da pesquisa. Nós estamos no fundo do poço. Então, a terceira guerra pode vir, sim, porque os Estados Unidos não vai aceitar o potencial. Só que estão quebrados. A China vai quebrar eles. E um cara sábio, qualquer um cara sábio, não vai para esse enfrentamento. Agora, se esse maluco do Donald Trump ganhar essas eleições, pode contar, só tem um jeito de salvar. Se ele não fizer uma guerra antes, hein? Não vão resolver bombardear a Venezuela, que eles vão inventando. O império é isso. Mas tem muito problema, que aí sim, se tiver uma terceira guerra, são os biológicos, são as armas biológicas, são as armas químicas. Por que o Estado não se meteu na Coreia? Foi lá dar um abraço do Kingzinho lá, o país mais fechado do mundo. Lá é comunista, lá o país é socialista, o país é comunista. Por que os Estados Unidos não invadem lá? Por que não se aterde lá? Porque os caras têm arma química. Esse é o perigo. E esse perigo pode matar milhões de pessoas. Esse vírus está matando muita gente. Um vírus, hein? Que uma vacina já descobre, já vai sarar. Você imagina as armas químicas. Então, esse é o perigo que a humanidade pode sofrer com um maluco desmiolado, como idiota igual esse Bolsonaro e idiota igual o Trump. Mas eu creio que tem muitas cabeças pensantes. E as massas vão se dar conta. E vai varrer essas pessoas para a história. No nome dele, nem no lixo da história vai ficar desse Bolsonaro, a família dele, esse Donald Trump. Assim como o nazismo é relembrado como os assassinos, como a pior espécie que teve na face da Terra foi os nazistas. Nós vamos vencer, nós vamos ganhar. Essa é a minha crença. Mas nós vamos lutar. Não tem outra saída. Ou nós luta para mudar, ou nós luta, ou nós veremos futuro nosso que vem depois continuar sendo escravo e espécie como esta da Terra continuará como fascismo e nazismo deste Bolsonaro e companhia limitada, comandada por esse imperialismo americano e de Trump. Então, é isso. Encerro aqui pedindo desculpa do alongamento, mas eu queria um dia poder voltar com vocês nesse debate sobre o fascismo e sobre o nazismo e sobre a Europa. Talvez não vão entender, eu só pincelei o momento de hoje. Por que não reage? É isso. Essa indignação que eu falei no início. Mas as razões é essa. Perdeu a razão. Então, eles vão falar contra quem agora? Quando perde isso, quem que é o culpado? Né? Então, já acharam que o Bolsonaro não é. E o momento eles conseguiram botar que o culpado disso tudo era o PT. E nós não conseguimos se defender. Esse é um detalhe que tem que ter cuidado. Claudemir Venendo, quando eles acusam, e eles colocam isso, olha o que é os fake news hoje, as redes de comunicação, um monte de mentira, o povo acredita, entendeu? E ele conseguiu criar esse petismo, criar essa imagem, conseguiram, e o povo acredita. O povo acredita que o Lula é ladrão, acredita, entendeu? Essa que é a questão. Agora, como é que você sai fora disso? O tempo, a luta e a inteligência. Se não tiver inteligência, nós vamos sofrer muito mais. Vai vir dias pior, se a gente não se der conta do que significa isso. Se não acordar cedo, nós não faz amanhecer. Obrigado, reverendo. Obrigado, Cláudio.
Zé, muito obrigado. Você disse que ia ficar só um pouquinho, né? Pois Mas que bom que você ficou Os mais que outros um esperou. pouquinho, né? Os Mas outros eu esperou. Por isso que eu falei com queria, você. eu sei que Por isso nós que já eu falei com estouramos o você. tempo, nós já estouramos o tempo aqui, mas eu queria falar rapidamente na minha saudação. A irmã Jane, está aí como Dejanira, ela colocou uma fala aí que o reverendo colocou para que todos vissem, que ela disse que está difícil ir nas igrejas evangélicas, porque ela é evangélica, porque os pastores não pregam a palavra de Deus, mas fica pregando a defesa do Bolsonaro. Ela colocou, tem uma fala dela nisso aí. E aí eu queria chamar a atenção sobre isso, né, para a questão da intolerância religiosa. Ontem nós vimos no Fantástico. Você já está saindo, Zé? O Zé saiu, porque ele tinha uma outra reunião que era 8h30. Ontem no Fantástico falou do caso da menina aqui de Araçatuba, que foi retirada da mão da mãe, entregue à avó, por conta de um ritual do candomblé que a mãe e ela fazem parte. E aí, as advogadas da avó disse que não foi intolerância religiosa. Beleza, mas é muita coincidência que a avó seja evangélica e, pela informação que eu tive, que o conselheiro tutelar também é evangélico. E aí eu preciso conferir uma informação que me chegou, preciso conferir que eu não tenho ainda certeza dela. Mas parece que o conselheiro tutelar, que chamou a polícia e tudo mais, não estava escalado para fazer plantão aquele dia. Mas, gente, o que é isso? O que é isso? Não vamos permitir as manifestações religiosas? Eu tenho a minha religião, eu sou espírita, eu sou kardecista, né? O reverendo é anglicano, né? E por que a gente não pode dialogar? Porque nós dialogamos sobre o mesmo Deus. E a live que o reverendo e o companheiro Renan fez com o pai Rogério, nossa, foi tão esclarecedora sobre como atua o candomblé, falando dos seus mitos, dos seus rituais. Mas por que não respeitar isso? Por que não respeitar a vontade da menina, né, que conscientemente disse, a própria polícia relata no boletim de ocorrência que a menina tinha consciência, estava do ritual, a menina estava feliz, estava tranquila, não tinha maus tratos. A própria polícia relata que não tinha maus tratos, e mesmo assim a justiça tomou a menina da mão da mãe. Sabe? A gente poderia, acho que já avançamos a hora, né, reverendo? Nós temos outros casos. O caso da guria, do Espírito Santo, né, que foi abusada por 6 anos, e um louco, um pilantra de um padre, lá do Mato Grosso, de uma cidadezinha a 744 quilômetros de Cuiabá, disse que a menina foi conivente, que ela passou 4 anos gostando. Como que uma criança de 6 anos de idade é abusada por um familiar, por um tio, pode gostar? Onde é que está a humanidade desse homem? Onde está a humanidade dos loucos bolsomínios que divulgaram o nome da criança, que foram na casa da avó pressionar a família, invadiram a casa? Uma criança de 10 anos sendo abusada. Eu vi o relato do médico ontem, do diretor do hospital. Ele disse que a menina não falava, a menina não levantava a cabeça, e quando foi feita a interrupção da gravidez, a menina conseguiu respirar e rir, porque aquilo representava uma dor tamanha que nenhum de nós sabemos ou sentimos, uma dor que eu não desejo. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 anos, eu não sequer eu consigo me colocar no lugar dos pais dessa criança, sequer consigo me colocar, tamanha é a dor, para uns loucos divulgarem o nome da criança, divulgarem o hospital, irem para a porta do hospital chamar os médicos de assassino. Se não fosse um grupo de mulheres maior do que esses fascistas que foram para lá garantir o direito da criança de querer a interrupção. Isso não foi um aborto,
foi uma interrupção de um crime que ocorreu durante 4 anos. Não vamos tratar isso como aborto. É vergonhoso tratar isso como aborto. É a interrupção de um crime que ocorreu durante 4 anos. É assim que tem que ser tratado esse caso. Uma criança violentada, uma criança que perdeu sua infância, que teve seu corpo invadido por um vagabundo. É isso que tem que estar. Ninguém, cadê esses loucos que divulgaram o nome da criança e o hospital? Nunca divulgaram o nome do tio, nunca divulgaram onde é que o tio está. Que também não deveria fazer, porque a justiça estava cuidando disso, a polícia estava cuidando disso. Não estou aqui pedindo que divulgasse isso, mas querendo colocar entre o peso das duas situações, o que sofreu a criança e o que passou na cabeça desse camarada. Dizer que a criança gostava, dizer que a criança era conivente, esse padre, eu clamo à Igreja Católica que expulse esse padre. Eu clamo à Igreja Católica, eu clamo ao arcebispo do estado do Mato Grosso que expulse este homem. Porque ele não fez a defesa da vida que a igreja faz. Porque a igreja faz a defesa da vida. E não foi isso que ele fez. Ele marginalizou uma criança de 6 anos de idade, porque foi quando ela começou a ser abusada. Então, vamos, reverendo, não vou me alongar. Como disse o senhor, tem vários outros pontos aqui que a gente deveria debater, né? Mas vamos deixar para a próxima live. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, né? E quero dizer a todos vocês que nos ouvem, fora Bolsonaro. Muito bom, companheiro Claudemir. Hoje, como eu disse, eu acabei mais ouvindo, mas foi muito bom, né? A gente não pode perder a oportunidade de ouvir o companheiro Zé Rainha, né? Ele tem aí uma agenda bastante atribulada e a gente tem aí o privilégio, né, dele atender um chamado nosso aqui. A Janine está falando aqui que em São Sebastião houve um caso onde o pai abusava de 4 filhas. Sim, infelizmente isso acontece, não deveria acontecer, né? E enfim, eu nem vou me alongar sobre isso, porque é o tipo da coisa que, como eu falei na live com o Dr. Renan, é um assunto que eu acho que assim, ele tem que ser tratado, sim, tem que ser tratado pela justiça, tem que ser tratado pela assistência social, e aí eu digo, não tem que ser tratado pela mídia, porque não é para expor a criança, e nem mesmo os abusadores, não, isso é uma coisa para ser tratada no maior sigilo possível, né? O maior sigilo possível, e principalmente a prevenção, né? Toda a prevenção possível para que isso não aconteça. E, enfim, vamos amanhã aguardar a presença de todos. Reverendo, só um adendo. E eu clamo à justiça, ao STF, ao STJ, quem tem o poder de fazer isso, para colocar na cadeia aqueles que divulgaram o nome da criança e o local. Aquela louca daquela Sarah Winter tem que ir para a cadeia. Uma mulher dessa não pode ficar tendo acesso às redes sociais para fazer uma loucura dessa. Tem que ir para a cadeia. Tem que prender. Não é o fato de ser mulher, é o fato do que pensa, do que age. Ela e seus asseclas têm que ir para a cadeia, porque não pode uma coisa dessa. Não pode. Juro, se um fato desse é comigo, eu ia atrás de uma mulher dessa, porque não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica. A justiça tem que tomar uma ação, tem que fazer uma ação, tomar uma atitude. Não pode acontecer isso no Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Esse país é um país acolhedor. É um país de pessoas pacíficas, um país de pessoas que clama pelo outro. Então não pode acontecer um negócio desse. Não podemos deixar loucos nas redes sociais fazendo isso. Com certeza, companheiro. E agora eu vi aqui, ó. Realmente, vamos subir todo mundo aí, né? Por que sua esposa recebeu 89 mil do Queiroz? Mantém essa hashtag aí, essa pergunta em alta, né? E, nossa, aqui, o Marcos julgando aqui que a Sarah Winter é um aborto mal feito. Rodolfo aqui, é isso mesmo, né? Vamos manter essa pergunta em alta. Agradeço a todos, o doutor Rodolfo está nos escutando, se prepara que amanhã é a tua vez para estar falando aí da situação do Covid. E, novamente, agradeço a presença de todos. Até amanhã,
com o Ata Papo. Saúde em tempo de pandemia com o Dr. Rodolfo. Deus abençoe a todos. Muito